Olá, boa tarde. Hoje nossa reflexão é sobre comunhão. Aquilo que o apóstolo João recomendou sobre comunhão. Algumas pessoas pensam que comunhão é uma aglomeração de pessoas. É muito bom, não é? Quando nós estamos nos encontrando, nos confraternizando. Isso é ótimo, mas isso não é o padrão de uma comunhão. A comunhão vem de dentro. A comunhão vem como fruto daquilo que nós temos com Deus. Então, comunhão, o apóstolo João diz no primeiro capítulo da sua primeira carta, quando ele escreve aquela comunidade na Ásia, ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então ele está dizendo que ele está escrevendo para que não perca esse vínculo, para que se tenha essa comunhão, porque Paulo já é falecido e ele está escrevendo aquela região onde Paulo evangelizou. Mas ele está dizendo que o padrão de comunhão é com Jesus e com o Filho. E onde que nós podemos aprender isso? E onde que João aprendeu isso? João aprendeu isso e deixou escrito lá na sua carta no Evangelho de João, no capítulo 17. É um capítulo muito lindo em que várias vezes se repete uma expressão para quê? Para quê? Então esse capítulo fala da oração de Jesus por nós, por aqueles com quem ele convivia e por nós que ainda viríamos. Jesus ora por você e por mim, quando ainda nem existíamos. Isso é que é amor, né? E ele se preocupou em dizer qual é a finalidade. E ele diz isso 9 vezes. Para quê? E eu quero então lembrar algumas vezes, a começar pelo versículo 11, onde Jesus disse que ele estaria de volta para o Pai, mas que ele estaria solicitando a ajuda do Pai por nós. E o primeiro momento, Jesus glorifica a Deus. Ele diz: Senhor, eu te glorifiquei, né? Agora me glorifica, ou seja, lança a luz, abre a compreensão deles, guarde-os, faça iluminar aquilo que eu ensinei a eles. Jesus se preocupa. Mas Jesus veio ao mundo para servir o Pai, para cumprir o desejo do Pai. Lembra o que Jesus disse? Tudo está consumado. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Foi assim que Jesus disse ali na crucificação, aquele período da crucificação. Então, é importante a gente lembrar que o padrão de comunhão é servir, é serviço para o outro. Quando a gente está ocupado em servir o outro, a gente não está preocupado em criticar o outro, mas a gente está preocupado em ajudar. A gente já tem consciência de que o outro tem limites, a gente já tem consciência de que o outro não alcança a perfeição e que perfeição só em Jesus. E também quando a gente está a serviço do outro, nós percebemos que nós também não conseguimos tudo, não somos suficientes e que a gente precisa de outros para nos ajudar a servir. Então, assim como Jesus serviu o Pai e o Pai glorificou Jesus e mostrou e cooperou com a obra de Jesus, nós também temos que ser. Isso é comunhão. Comunhão sem nada esperar do outro. E ali também no verso 21 e 22 desse mesmo capítulo, Jesus quando ora, ele pede, ele roga por nós e ele diz: para que sejam um, para que os discípulos, para que todos que crescem nele fossem unidade, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que sejam como um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então tem finalidade. Jesus deseja que nós sejamos um com ele no padrão daquilo que Jesus é com o Pai. Então, não se preocupe com os modelos da terra. Eles são bons e são inspirativos. Mas o modelo de perfeição você não vai encontrar na terra. O modelo de perfeição está em Cristo, em se abrir para o outro. Mas Jesus diz no capítulo 17 ainda, ele dá uma finalidade. Ele diz no verso 13, para que a minha alegria completa neles. O verso 13 diz a finalidade para a qual Jesus veio. Jesus veio para nos salvar, para nos dar livre acesso
a Deus e permanecer com Ele, a estar com Ele, mas Ele veio para que tenhamos alegria completa aqui na terra. Veja, a comunhão com Deus traz alegria completa, independente dos dias maus, porque o verso seguinte diz que, olha, Pai, eles não precisam sair do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou. A alegria que Jesus te deu, a alegria que Jesus ofereceu com a morte e ressurreição, é uma alegria que está acima das frustrações dessa terra. Portanto, nós temos motivos suficientes para ser plenos, independente de coisas materiais, independentes de frustrações. O amor de Deus, a alegria da comunhão com Deus, a segurança de estar em Deus faz a diferença. Mas que segurança é essa? Segurança de que nós somos amados, segurança de que nós estamos a serviço. A palavra de Deus é muito clara que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, uma coisa importante é a gente rever qual o objetivo que nós temos com este próximo. Diz o verso 21, para que sejam um como nós somos. E ele diz, para que testemunhem, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o propósito de Jesus, quando nós temos comunhão com os outros, é para que o mundo creia, para gerar fé. A palavra de Deus não volta vazia. Então, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros gera fé no coração de outras pessoas. E eu me lembro bem que eu estava no hospital ajudando a mãe de uma amiga, e essa mãe da amiga estava em processo de falecimento, de finitude. E uma irmã que não tem a mesma fé me viu orando, cuidando daquela senhora, quando a minha amiga nem ali estava. E a irmã dela olhou e disse assim, é interessante como vocês cristãos têm uma prática, uma unidade, né, tão interessante. Lá na minha religião, a fé dela era outra, nós não temos isso. Mas eu vejo que vocês são realmente irmanados. Ela usou outro termo para dizer isso. Então é verdade. As pessoas, quando nos veem agindo, servindo o próximo, demonstrando amor ao próximo, eles são despertados. O que é que promove isso na vida de alguém? Também aqui no verso 23, Jesus diz novamente essa expressão, para que. Ele diz que essa unidade que nós deveríamos ter era para que sejamos perfeitos em unidade. É uma perfeição. E essa perfeição, ela mostraria ao mundo, que o mundo conheça que Jesus foi enviado por Deus. Então, quando nós estamos juntos, as pessoas não só creem, elas não só têm segurança de que Jesus veio, mas as pessoas conhecem, as pessoas vão mostrar interesse, as pessoas vão buscar profundidade. Então, é bom nós lembrarmos que o nosso modo, como nós procedemos com o nosso próximo, a relação que temos com o nosso próximo, a qualidade de relação que temos com o próximo, inspira pessoas a buscarem e a conhecerem a Jesus, mas também promove crescimento nessas pessoas, promove maturidade nessas pessoas, dentro do amor de Deus. Ainda a palavra de Deus diz que promove fruto. Lembra o que Jesus disse? Que nós somos o ramos e ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor. Portanto, quando nós estamos ligados, estamos unidos, fruto é certo. Haverá fruto. Testemunha isso. É a experiência, é a permanência dessa experiência em nós. É o fruto. Mas um último versículo que eu quero deixar é o verso 26, em que Jesus diz, para que o amor com que tens me amado esteja neles e eu neles esteja. Jesus ora para que essa unidade perfeita, ela aconteça e nós percebamos
que com o amor que Deus amou Jesus, é com esse amor que Deus nos ama. Nós somos muito amados. Jesus morreu e ressuscitou para que nós percebêssemos isso, recebêssemos poder para testemunhar, recebêssemos a alegria plena, ainda que a ausência física dele estivesse, porque ele deixou o Espírito Santo. Jesus morreu e ressuscitou para que nós desfrutássemos de uma unidade perfeita. Nós só podemos ser perfeitos com o outro, porque humanamente todos somos imperfeitos, ainda que tenhamos muitos dons e talentos. Mas quando nós nos unimos, nós somos um grupo perfeito. Um grupo que detém o poder, a autoridade e a direção de Jesus na terra. Então é o mesmo que Jesus andando sobre a terra, é o mesmo que Jesus tocando. E Jesus toca no outro, através de mim e de você. Então nós precisamos ter essa clareza. E quando nós sabemos que tudo isso acontece porque nós temos o mesmo amor que Deus amou Jesus, Ele também com o mesmo amor nos ama, isso nos deixa acima de qualquer frustração. Então, ainda que tenhamos tristezas, ainda que venhamos chorando e plantando, colheremos muito frutos, como diz o Salmo. Que Deus abençoe você, que essa tarde, que esse dia seja um dia abençoado e que você saiba que é muito amado, que a alegria do Senhor está à sua disposição, porque Ele morreu e ressuscitou para te dar salvação, mas para te dar a alegria, que você alcance nesse dia a alegria, que os seus olhos olhem acima das circunstâncias. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque com grande amor o Senhor nos amou, mas com grande amor também o Senhor se preocupou com o nosso dia a dia, em nos dar uma alegria plena, em nos dar autoridade e juntos testemunharmos e gerarmos fé, Senhor, lançando a Tua palavra no coração daqueles que conosco estão e alimentando e dando profundidade no relacionamento contigo. Muito obrigada, Senhor, porque o modelo é o Senhor. Muito obrigada porque nós temos em quem nos espelhar. Muito obrigada, Senhor, porque com o mesmo amor que o Senhor amou Jesus, o Senhor nos ama. E com esse amor e com este poder, o Senhor também nos potencializa. Ajuda-nos a preservarmos uns aos outros, a não nos queixarmos uns dos outros, Senhor, mas entendermos que o Senhor nos aperfeiçoa e nós aprendemos uns com os outros. É assim que nós te pedimos, que o teu amor, que a tua humildade, que a tua paz esteja conosco, a tal ponto, Senhor, de nós sabermos servir ao outro sem nos sentirmos escravizados, a tal ponto, Senhor, de sermos servidos e sabermos que isso não é mérito nosso, mas é mérito teu. É privilégio de conhecermos o teu nome e de sermos teus filhos. Muito obrigada pela tua palavra, inspirativa nessa manhã e nessa tarde. Em nome de Jesus, torna o nosso dia produtivo, que venhamos a dar muito fruto. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém? Que Deus abençoe você. Um bom dia.